Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, eu venho aqui trazer uma rápida palavra de Deus para os nossos corações. Se trata de uma devocional bíblica, a palavra do pastor, que eu quero ministrar aqui no livro de Números, no capítulo de número 14, e o versículo 6 e 9, que diz assim a palavra de Deus: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nulo dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Essas declarações aqui são de Josué e Calebe, os mesmos que foram enviados junto com os espias, trouxeram este relatório para Moisés, afirmando que todos não deveriam temer, porque aquele povo era como pão. Percebam que o relatório dos dois, Josué e Calebe, foram relatórios de uma visão, de uma perspectiva de vencedores. Em contraste com o relatório dos 10 espias, que não tinham uma perspectiva de vencedores, eles estavam pessimistas e também até sugeriram apedrejar Josué e Calebe por eles terem essa perspectiva, por eles terem esta visão de vencedores. Nesse texto sagrado, nós aprendemos aqui que o olhar às circunstâncias adversas, ela faz toda a diferença no mesmo processo. Nós podemos estar vivendo um mesmo processo, mas o olhar de cada um nesse processo faz toda a diferença. A pergunta que temos que fazer nesse momento é: qual é o meu olhar diante deste processo que eu estou vivendo? Eu estou tendo um olhar na perspectiva de um vencedor ou na perspectiva de um perdedor? Os vencedores, eles conseguem ver as coisas além das aparências. Eles conseguem olhar de uma forma positiva. Eles conseguem tirar lições espirituais. Eles conseguem ver a sabedoria de Deus agindo. Por quê? Porque os vencedores, eles visualizam não apenas as muralhas, não apenas os gigantes, mas eles visualizam as oportunidades. Eles conseguem tirar o mel da colmeia. Eles conseguem tirar o mel do comedor, como foi o enigma de Sansão. Então, nesse texto de Números capítulo 14, nós temos um retrato perfeito para que nós nos posicionemos diante dos gigantes, dos desafios, das investidas, dos problemas que passamos diariamente. Dos 12 espias que foram enviados para a terra de Canaã, 10 apresentam um relatório desanimador. Olha, irmãos, relatório desanimador, nós não precisamos fazer muita coisa para podermos ouvir eles. De que não vai dar certo, de que a coisa está ficando feia, de que não temos recurso suficiente, de que nossas forças são pequenas, de que nós não conseguimos contornar essa situação. Não vamos muito longe para ouvirmos esses tipos de relatório desanimador. Mas 2 daqueles 12 espias se mantiveram confiantes e não se assustaram com o tamanho do desafio. Ao contrário, mesmo sendo minoria, mas a sua fala se tornou gigante, se tornou grande, se tornou forte.
Queridos e amados irmãos, nós aprendemos com essa lição que nem sempre é a maioria que está com a verdade. Na verdade, a Bíblia diz que poucos são os escolhidos. A minoria que tem a visão de Deus, a minoria que tem o discernimento de Deus, que olha as coisas na perspectiva dos céus, que não são atingidas pelas coisas terrenas. Percebam Davi, ele não se assustou com o tamanho do gigante Golias, conforme nós lemos em 1 Samuel capítulo 17. Davi venceu todos os gigantes que se apresentaram no seu caminho. Perceba a narrativa, por exemplo, de Ezequiel, que ele não se assustou com a ameaça do poderoso exército assírio, né? Pois a Bíblia diz que Ezequias, ao contrário, se mostrou naquele momento confiante, olhando para o povo e dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espantei por causa do exército da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque maior é o que está conosco do que o que está com ele. Percebam aqui que nessa narrativa de 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8, essa palavra que Ezequias liberou fez com que o povo descansasse no Senhor e acreditasse nessa palavra. Essa mesma palavra, ela vem ao nosso encontro nesse momento. Não importa se a maioria está conspirando contra, não importa se você está perdendo a guerra na visão da maioria, mas veja o que a palavra de Deus diz aqui nesta hora. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais e não vos espantei por causa do exército da Síria. Porque Deus é muito maior. Maior é o que está conosco do que o que está com ele. Que essas palavras venham consolar. Então o povo foi encorajado a ficar de pé diante do poderoso exército da Síria. O que Deus quer nos fazer, que nós entendamos, o que Deus quer que nós entendamos, é que nós temos que estar de pé diante dos exércitos dos inimigos. E esse inimigo não é a carne e o sangue. Na nova dispensação, este inimigo é tudo aquilo que quer matar, roubar e destruir a nossa fé, a nossa paz, a nossa comunhão, quer destruir a nossa esperança, quer destruir a nossa vida espiritual com Deus. Seja uma doença, uma enfermidade, seja essa pandemia que tem tirado as forças, que tem causado pânico, medo. Essa é a palavra de Deus para conosco. Maior é o que está conosco. Devemos ter uma visão na perspectiva dos vencedores. Por quê? Porque os vencedores, eles confiam no Senhor. Davi, diante do gigante Golias, ele simplesmente disse assim: quem é esse incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Quem é? O próprio Ezequias, conforme lemos o texto, ele disse: maior é o que está conosco. Todo vencedor, irmãos, ele confia no Senhor, ele não confia na força do seu braço, ele não confia no seu dinheiro, no seu taco. Como diz a palavra, uns confiam em carros e em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então nunca devemos desesperar-nos em meio às circunstâncias desfavoráveis do momento, pois os vencedores conseguem enxergar as coisas sobre a perspectiva divina e confiam que o nosso Deus, ele usará a própria adversidade como oportunidade para nos fazer vitoriosos, para nos fazer alcançar milagres, para nos fazer alcançar a bênção que nós estamos tanto precisando. A terra prometida, os grandes desafios que estão em nossa frente, promoverá para nós muitas oportunidades. Confie, cante, alegre-se no Senhor. Receba esta palavra de Deus em nome de Jesus.